Pausar. Botão. Quando a dor não vira fala. Olá, meus queridos ouvintes, tudo bom, meus amores? Muito boa tarde. Eu quero agradecer a você por estar aqui comigo nesta tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui na nossa rádio, tá? Eu sou Valdeci Oliveira, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito humano, muito presente na vida de muitas pessoas, mas que nem sempre é muito fácil de explicar. Vamos falar sobre algo que muita gente vive, mas que muito assim, poucas pessoas, digamos assim, conseguem colocar em palavras. O tema do nosso encontro de hoje é Quando a Dor Não Vira Fala. E eu quero agradecer a você que neste sábado está aqui comigo, tá? Nesse último sábado de março. Pois é, chegamos até aqui, né? Graças a Deus por isso. Março está indo embora, mas abril está chegando. Abril, um tempo profético, um novo tempo. Eu creio assim que palavras sábias trazem assim chaves. Eu acredito muito no poder da fala. Acho que por isso que eu fui escolhida pela psicanálise. Psicanálise é uma abordagem é assim, a fala tem o seu lugar de respeito, né? Esse lugar de fala que nós falamos tanto, né? Mas não no sentido somente de ocupar um lugar ou de falar de um lugar que lhe é conhecido, mas é aquilo que nos atravessa, sabe? Aquilo que às vezes não é dito ou não dito, né? Mas que muitas vezes está ali, né? Presente através de certos lapsos, através de sonhos, através de xistes, através, sabe, de certas coisas que vão escapando, mas que fala muito ao seu respeito, sabe? Porque ninguém sabe melhor de si mesmo do que você, né? Então eu quero agradecer a você que todos os sábados está aqui comigo, né? E quero agradecer também a você que está aí no canal do YouTube, nos ouvindo. Muito obrigada. Nós agradecemos assim de coração a cada um de vocês que tem acompanhado aí toda a programação da Web Rádio Sertão 09. Um beijo para você, tá bom? Obrigada também à diretoria e as rádios parceiras, aí a galerinha que tem retransmitido os nossos programas. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, que de uma forma querida tem realizado esse trabalho. Amamos vocês, muito obrigada. E agradecer a cada um de vocês que tem seguido aí. Se você está aí no canal do YouTube, por favor, né? Dá aquele likezão, né? E comenta sobre como tem sido para você essa experiência de ouvir o nosso programa, tá bom? Papo esse é um papo assim que nós trazemos reflexões, pensamos a respeito da nossa vida com abordagens psicológicas, né, com a psicanálise. A gente vai pensando e trazendo sentido às nossas histórias, tá bom? Eu fico muito feliz. E falar sobre esse tema, né, quando a dor não vira fala, é algo que é muito próprio de nós, né? Nós, enquanto seres humanos, temos sofrimento, né? Sofremos, e o sofrimento é algo inerente ao sujeito, ao ser humano. Nós passamos, é claro, né? Assim, a gente às vezes vê as utopias aí da vida, né? Ah, eu quero ser feliz, né? Mas o que é essa felicidade, né? Mas felicidade, sei lá, né? A felicidade é até você encontrar aquilo que você queria, que você desejava, mas e aí, depois que você conseguiu? Qual é a próxima felicidade? Começos, recomeços, avanços, retrocessos, tristezas, alegrias, choros, né? Enfim, tantas coisas que nós vivemos enquanto pessoas. Eu quero ser feliz, sabe? Mas o que é ser feliz, né? Eu gosto muito assim do Gonzaguinha, né? E tem algumas canções dele que me fazem pensar, né? Como poeta que ele era, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, na beleza de ser um eterno aprendizado. Eu sei que a vida poderia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita. É uma pessoa que cantava com tanto amor, com tanto carinho, que tem letras belíssimas. Viveu uma história de vida quando a gente pega, né, a biografia dele, a gente vê tantas coisas, tantos sofrimentos,
né? Sentimentos, às vezes, quem sabe ali de rejeição, abandono, por viver, né? Situações, às vezes, de violência. Não sei quem já assistiu o documentário da história dele, né? E é tantas coisas. E aí eu fico pensando, não sei você, tá? Mas eu mergulho assim, eu gosto de pensar sobre as histórias da vida das pessoas. Eu amo escutar pessoas. Acho que o desejo de ser psicóloga já estava ali na minha veia desde criança, né? Eu sempre gostei de ouvir a melhor idade, né? Viajava, né? Para o interior dos meus avós, onde os meus avós moravam. E eu me lembro que eu amava ouvir, sabe, aquela tia, aquela voz, é porque, assim, eu não sei quanto a você, né, mas, assim, pelo menos nos interiores daqui do estado, onde eu sempre viajei, todo mundo vira tia, vira avó, né, benção a dona fulana, benção a tia fulana, benção a avô fulano, todo mundo vira avô e vô, né, e é aquelas casas com aqueles varandados enormes, né, a casa da minha avó era bem assim, é um sítio, até hoje, assim, aí tem aquelas varandas, assim, gigantescas que a gente deita, e fica lá jogado, tão gostoso, né? Aquele vento vindo da serra, assim, é um lugar alto onde minha avó, né? O sítio dela. Minha avó, infelizmente, não está mais aqui entre nós. Infelizmente mesmo, né? Nem meu avô. Mas deixou um legado aí para nós, né? De conhecimento, aprendizagem. Ela sempre foi, assim, esse instrumento para nós de inspiração, né? E eu me lembro que a gente gostava de conversar. Ela me contava, minha avó era sergipana, né, de uma cidade chamada Propriá. E depois ela morou em Capela, depois foi morar em Salvador e depois casou com o meu avô, né, o segundo marido dela, que minha mãe é filha do primeiro casamento, mas esse segundo marido da minha avó foi alguém que criou a minha mãe, né, desde os 6, 7 anos, mais ou menos. E foi um pai maravilhoso, sabe? Foi um homem que apresentou, assim, o mundo para minha mãe de uma forma muito incrível, trabalhador, um homem muito esforçado, um pai de família, assim, que era muito querido, né? Mesmo com tantos filhos, ele conseguiu dar educação a todos, dentro da sua pouca alimentação, dentro daquilo pouco que ele tinha, sabe? E minha mãe o admira muito, até hoje, assim, quando ela fala de referência de pai, ela fala sobre ele, né? E aí, para quebrar aí os biscoitinhos que dizem que padrastos, né? Nem todo padrasto não presta, né, gente? Tem gente que diz assim, padrasto, madrasta, né? Mas, assim, existem muitos bons homens. Não é porque talvez você que está me ouvindo tenha se relacionado com homem, sei lá, que não vale nada. Né? Mas que todos são iguais, né? Nem vice-versa, né? Não é porque você não se relacionou com uma mulher que, sabe? Aquela. Mas nem toda mulher é igual, né? Graças a Deus. Existem boas mulheres aí, né? Então, assim, a gente vivencia certas situações. E meu avô e minha avó sempre foram, assim, referenciais para nós, o quanto, né, netos e os filhos também. Até hoje, quando a gente se reúne, aquela galera, assim, né, família, tios, tias, primos, primas, aí faz aquele, sabe, a gente gosta muito de se reunir, assim, épocas festivas, São João, Sexta-feira Santa, os nordestinos aqui presentes. Sabem o que é isso, né, não, meu povo? Mas, assim, é aquele negócio, aquele come, delícia. Mas aí a gente fica, né? Meu avô falava muito e a gente ouvia, né, as falas dos mais antigos e o quanto eles carregavam uma sabedoria, né? Eu me lembro que uma vez eu estava em uma aula de psiquiatria na faculdade e a gente estava falando sobre formulações, sobre medicamentos, sobre todo o processo químico do nosso cérebro e a interação medicamentosa, né, nessa interação. E uma das coisas que a professora falava, a gente riu muito na sala, a minha professora de psiquiatria era uma psiquiatra. Pense numa pessoa deliciosa, né? Até hoje ela é minha amiga, sim, salve, salve, Sandrinha querida. E assim, aí ela contando, né? Ela disse: olha, lembra quando vocês sabem assim, alguém já, quando você, sei lá, vai fazer o Enem ou qualquer outra prova que é significativa assim para você, e aí você leva aquele docinho, aí de repente quando você come aquele docinho, você fica energizado e tal. Pois é, vovó falava, né? Sabe, mamãe falava, tia falava, exatamente, vovó estava certíssima. E aí ela falando, né, sobre a glicose, né, a alimentação dos neurônios, né, dentre outras coisas, a glicose.
é o que traz energia aos neurônios, né? Então, quando às vezes você está assim meio para lá, bem para cá, que aí você come alguma coisa mais docinha, né? Aquilo vai dar uma energizada, porque açúcar é energia, né? Mas calma, não vá por aí espalhando. Val disse que eu preciso comer açúcar. Calma, não é sobre isso, não. Tá tudo na sua dosagem. Por favor, não me complique, tá bom? Mas aí eu ficava assim, olhando, e a gente ia muito. Ela, mamãe, papai, também vovó. Santa sabedoria, os antigos têm uma sabedoria, e tem mesmo, né? Quando eu escutava minha avó, eu me lembrava muito disso. E uma das coisas que ela falava, meu avô falava assim, ela dizia, minha filha, a gente ainda vai ver muita coisa em cima desse chão frio. Aí eu ficava assim com aquela cara de criança, subia uma sobrancelha, abaixava a outra, ficava assim, como assim, chão frio? Olhava para o chão, olhava para ele, porque criança tem tudo de uma forma abstrata, né? Para mim não fazia muito sentido. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo as violências, os abandonos, os maus tratos, as dores da vida humana, né? E eu comecei a pensar, eu disse, voltava certo. Olha quanta coisa a gente vê aqui ainda acima desse chão frio, né? E a frieza, eu acredito, não é nem no chão, é no terreno do coração de muitas pessoas, né? Existem muitas pessoas que, infelizmente, por escolhas de vida, talvez pelas feridas, pelas machucaduras, pelas marcas que carregam, acabam transmitindo, né, ou transferindo, seja lá qual for o termo que você acha melhor, para outras pessoas aquilo que lhe é próprio. Tem pessoas que são feridas e que foram feridas e que preferem ferir outras pessoas e se sentem felizes assim. Já existem outras pessoas que, porque foram tão feridas, às vezes acabam se submetendo a se tornarem feridas de outros, né? Se colocam como vítimas dos seus próprios algozes, né? Então a gente vivencia muita coisa nessa vida. E tantas coisas que passam pela nossa história. E pensar sobre isso, ou colocar em palavras, né? Falar sobre quando a dor não vira fala. Por que a gente muitas vezes não consegue falar, sabe? Aquilo que vovó e vovô falaram, né? Como eu falei aqui anteriormente, sobre tudo isso que a gente vê, né? Esses momentos de dor, de angústia, de tristeza, mas também de alegria. Como disse o Gonzaguinha, viver e não ter vergonha de ser feliz. Mas o que é ser feliz? Mas o que é a vida? O que é ela? Diga aí, meu irmão, minha irmã. Ela é uma batida de um coração ou é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é o quê? Ela é alegria ou é sofrimento? Ela é o que? Alegria, lamento? É um sopro do Criador? O que é a vida? Né? Isso faz pensar, nos faz refletir e sobre o que é a vida e, principalmente, o que é a sua vida. Eu estava conversando com a menina agora há pouco, né, que é blogueira, e a gente estava conversando sobre alguns assuntos, e dentre os quais ela falando sobre uma alegria e tal, e postando coisas e tal, mas quando é por detrás das câmeras, a alegria não existe para ela. Sabe, pessoas que o tempo todo postam suas selfies sorrindo, comendo alguma coisa, sempre, sabe? E aí você olha e se compara. Poxa, Ciclaninho sempre tá tão feliz. Nossa, eu gostaria de viver a vida de Ciclaninho, mas você não sabe como é que Ciclaninho vive. Você sabe o que Ciclaninho está postando, o que ele está mostrando ali. Mas não necessariamente significa que Ciclaninho é dessa forma. Em determinado momento eu vi uma entrevista de um cantor, acho que ele é sertanejo, né? Eu não conheço muito bem, mas é Eduardo Costa, acho que é esse o nome dele, Eduardo Costa. E eu achei, assim, ele falando umas coisas assim, me tocou, sabe, a entrevista dele. Eu fiquei ouvindo aquele homem falar, ele contando da história de vida dele, que ele foi criado em um determinado lugar na roça, e andava descalço, passou necessidade, e ele disse que ia crescer, que ele ia fazer coisas, sabe, o sonho de uma criança, né? E ele contando um pouco da história dele, acho que foi para Rodrigo Faro.
né? Acho que foi no Faro isso. Eu não sou muito de assistir programas de televisão, mas nesse dia eu acho que eu estava em algum lugar, na casa de uma amiga, e estava passando, aí eu quis assistir. E aí fiquei vendo a história dele, e eu fiquei tão tocada, assim, sabe? Ele falando que ele foi morar em São Paulo para trabalhar, acho que de pedreiro, não estou lembrada agora. E aí ele ficou trabalhando, ficou morando na rua. E, sabe, ele contando a trajetória, uma trajetória sofrida, sabe? Mas que. E ele estava contando isso da mansão dele, né? Falando do jatinho, e falando da cabeça, quantas cabeças de boi ele tinha, o que ele tinha conquistado. E que bom, né? Porque ele conseguiu tudo aquilo com o esforço do trabalho dele e trabalhando em algo que ele ama, né? Levando a alegria, o amor, né? Aquilo que ele disse que levava para as outras pessoas. Mas ele mesmo, a que preço isso foi pago, né? Ele sofria, desenvolvia, tinha desenvolvido uma depressão e tinha um grande sofrimento com isso tudo. E ele estava falando, né, do processo que ele estava vivenciando. E aí eu disse, poxa, muitas pessoas devem ir para o show desse rapaz, né? E ele ali estava fazendo o que era de melhor, né? Ele ama, né? A gente percebe que ele amava o que ele fazia. Muito bonito quando ele falava das canções, do show, das coisas assim. Mas imagine muitas vezes ali, em um processo de vivência mesmo de depressão, como não devia ser para ele. Estar ali, quando muitas vezes queria estar em casa, né? Quieto, no cantinho dele, sabe? Pensando na vida dele, enfim. Tendo o momento dele, né? Mas tinha que, por conta de um contrato, às vezes se esforçar para estar ali, se esforçar em um esforço insuportável, muitas vezes, né? Mas aí as pessoas que o viam no show, dando risada, brincando, bebendo, e quantas pessoas não têm que fazer uso, não estou falando a respeito desse rapaz, mas estou falando de tantos outros, né? Às vezes, para suportar aquilo ali, tem que fazer uso de algum entorpecente, né? De álcool ou outras drogas, né? Para suportar, para suportar. E às vezes você olha para aquele cantor, para aquela atriz, para aquele ator, e olha, nossa, como ele é feliz. Ah, eu queria tanto estar no lugar, né? De estar fulano, de ciclaninho. E ciclaninho às vezes pode olhar para você, ai, como eu gostaria de estar nesse lugar de, sabe, de anonimato. Como eu gostaria de só ter o necessário de, mas queria deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabe? Eu já ouvi tantos relatos de cantores, de profissionais, né? De artistas, enfim, que falaram isso. E eu ficava pensando quanto nível de sofrimento ali, né? Pessoas que estão. Eu vi no outro dia um cantor encerrando em uma turnê, ele novo, né? Jovem, com 36 anos, ele fazendo uma turnê internacional, um cantor assim, norte-americano. E ele estava encerrando, ele dando uma entrevista, ele disse que estava encerrando a carreira, porque ele disse que não estava dando mais conta. Ele chegou ao auge que ele não estava mais suportando a fama, essa invasão de ele não ter privacidade. E ele disse que ia, sabe, parar tudo, mas em respeito aos fãs. Ele ia fechar essa turnê mundial e ele estava correndo por todos os países, né? E ele disse para mim, chega, porque eu não estou suportando mais. E o marido dele era o produtor dele, né? Ele era uma afetiva e ele disse, eu não aguento mais os preconceitos, eu não aguento mais as pessoas falando do meu relacionamento, eu não posso fazer nada, que tudo é público. Eu só queria um tempo para não ser essa pessoa desse jeito, vista por todos. Eu queria andar na rua, eu queria comer pipoca, né? Eu queria ir no cinema, sabe, sem ter que fechar o cinema só para mim. Eu queria sair, olhar pessoas, ir numa praia, ver todo mundo junto, dar risada, sentar em um bar. Eu não tenho esse direito, né? E assim, muito sofrida a fala dele, né? E às vezes você olha uma pessoa dessa cantando, postando vídeos, se alegrando, e você olha ali e diz: poxa, como ele é feliz, como ela é feliz. Será que é mesmo? Né? A gente às vezes quer o inatingível, né? A gente quer viver a vida do outro. Ah, eu gostaria de estar no lugar de fulaninho, ciclaninho. Mas você está no seu lugar. E o que é que você está fazendo com esse lugar? Esse lugar é seu, né? Porque às vezes a gente quer se comparar
a outras pessoas. E ficamos carregando certas dores, porque muitas vezes nos comparamos com pessoas, principalmente hoje na era das redes sociais, né? Que olhamos os Facebooks, Instagrams, TikToks, né? O WhatsApp, status do WhatsApp, né? E aí eu vejo tantas pessoas olhando. Uma vez eu vi uma afilhada de uma amiga minha, disse assim: nossa, a ciclaninha, uma filha de uma amiga nossa, está em São Paulo. Nossa, ela posta sempre fotos, ela em tal lugar, na boate tal. Nossa, ela tá tão feliz, deve estar, ela tá muito bem de vida. E eu disse: que bom, né? Graças a Deus que ela tá bem, que Deus a abençoe, que ela faz, né? Esteja sempre no sucesso, com muita saúde. E depois de um tempo, o ciclaninha voltou, né, para Salvador. Não sei se você sabe, mas a pessoa que é baiana, né? Salvador, Bahia, nem reparou pelo sotaque, né? Mas enfim. E quando o Ciclaninha voltou, aí Ciclaninha estava vivendo uma vida terrível em São Paulo, porque estava desempregada, precisando morar na casa de outras pessoas e viver de favor, né? Uma menina querida, né? Tendo que passar, mas ela não queria mostrar para a mãe, para os irmãos, para não preocupá-los. Então ela pegava fotos de quando ela chegou em São Paulo. Ela vivia postando fotos que estavam guardadas na sua galeria e fazendo montagens para que as pessoas vissem que ela estava bem, quando na realidade ela não estava. Mas para quem estava aqui, como essa filhada dessa amiga, por exemplo, ela estava bem, né? Estava postando fotos e tal, sabe? Então, assim, nas redes sociais todo mundo é feliz. E eu não estou dizendo com isso que não tenha alegria genuína. Não estou dizendo com isso que realmente não existem pessoas ali de momentos felizes. Não, não é sobre isso. Mas é que às vezes se quer viver uma felicidade que está vendo na rede social. Eu atendo pessoas que muitas vezes chegam frustradas, né, no nosso setting terapêutico, como se eu nunca vou conseguir ser feliz igual a fulano, né? Porque fulano, como eu já contei aqui, né, uma ministra querida de Minas Gerais, ela falando uma vez que ela viu umas fotos no Facebook de uma amiga, e essa amiga lá em Paris, na Torre Eiffel, tomando champanhe com o marido, viajando, né? Por Paris e tal. E ela olhou assim pro marido, né? E disse assim: você nunca me levou para Paris, né? Fulaninho levou ciclaninha para Paris para comemorar aniversário de casamento e você nunca me levou. Meu marido baixou a cabeça, né? Ficou quietinho. E ela começou a reclamar, né? E depois de um tempo ela encontrou fulaninha. E aí, oi, fulaninha, como é que você tá? Ai, tal, não sei o que, conversa bem. E aí, Ciclaninha falou pra ela, né? Ah, menina, não tô bem, não. Nós nos separamos e tal. Sério? Mas vocês estavam tão felizes. Nossa, que lindo. Há meses atrás eu vi as fotos de vocês, né? Vocês lá em Paris. Ela, pois é. Ele preparou aquilo tudo pra me pedir o divórcio, né? Me disse que já tinha conhecido outra pessoa e que não queria mais, mas queria que o nosso término fosse algo memorável, assim, que eu não consegui me esquecer, então esquecer daquilo. Então ele me levou, nós comemoramos, fizemos tudo e tal. E no último dia ele me disse que tinha me levado para nós nos divorciarmos, para pedir a separação. Então aí fulaninha, né, outra ministra, ficou arrasada. Gente, como assim, né? E, pois é, minha filha, nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes aquilo que você, às vezes, está se comparando e se sentindo tão inadequada, inadequado, sabe? Às vezes não é uma realidade. É uma realidade de rede social. E, mais uma vez, eu não digo que não existem pessoas, né, que têm a sua alegria, que têm a sua felicidade. Não é sobre isso, mas é assim, pensar um pouco sobre essas comparações, porque eu percebo que tem muitas pessoas que deixam de viver a sua vida e não enxergam a pessoa maravilhosa, a pessoa incrível que é, e fica sempre tentando viver uma vida idealizada naquilo que vê do outro, sabe? E você é você. Você é uma pessoa maravilhosa. E quando essa dor não vira fala, ou vira, sabe, você quer sempre fazer o que o outro quer, só que não é você.
Sabe quando existe algo em você que dói? Mas, sei lá, a gente não sabe muitas vezes dizer o que é. Às vezes a pessoa diz apenas, sei lá, eu não estou bem, mas ela mesma não sabe dizer por quê. É sobre esses momentos da vida que eu estou falando. Nem toda dor aparece em forma de choro, algumas dores aparecem, como eu posso dizer assim, em forma de silêncio, sabe? Outras aparecem como cansaço, outras aparecem como ansiedade, sobre cansaço, ou como irritação, ou aquela sensação de que algo dentro da gente está pesado, sabe? Mas naquele momento a gente não consegue explicar o que está sentindo. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como pare de chorar, isso é bobagem, você precisa ser forte. Afinal de contas, você precisa dar conta. E com muita dor, sabe? E com esse tempo, acabaram aprendendo a engolir os seus sentimentos. Mas aquilo que não é falado, meu amor, vai voltar e vai continuar vivendo dentro de você. Existem momentos da vida que os sentimentos são tão profundos que a mente ainda não encontrou formas de organizar isso. É como se o coração tivesse naquele momento tentando entender algo que ainda não foi totalmente compreendido, como luto, decepção, rejeição, abandono, frustrações da vida. Quando a dor não vira palavra ou nós não conseguimos dar um sentido para aquilo, muitas vezes vai aparecer no corpo. A pessoa vai sentir. Aí vai sentir o quê? Ansiedade, aperto no peito, insônia, irritação, cansaço emocional. Eu atendo muitas pessoas, né, vivenciando transtorno da ansiedade. Aí eu digo, peraí, vamos pensar um pouco o que é que essa ansiedade quer te dizer, né? Ai, eu não gosto, sabe? Eu não quero ser mais ansiosa, não sei o que, assim, não ser mais ansioso ou ansiosa, eu não consigo prometer isso não, né? Por quê? Porque ansiedade é uma emoção natural. Sério que você não sabia disso? Sério? Ah, se você não sabia, vai saber agora. Nós temos aí uma playlist poderosa, que top das galáxias. Aí no nosso canal do YouTube, né, da Web Rádio Sertão 09, você vai lá, vai na playlist Papici, tem lá uma gravação de um programa nosso falando sobre emoções. E lá você vai ouvir falar sobre ansiedade. Vai lá, dá uma olhadinha, aproveita, dá o likezão, tá? Faz um comentário aí para o YouTube ver que esse programa é relevante e que nós possamos espalhar, né, esse programa para outras pessoas que necessitam, assim como nós, né, aprendermos mais a respeito das nossas emoções, da nossa mentalidade, das nossas vontades, não é isso? Da nossa alma humana. E aí, eu não posso dizer para você que você não vai sentir a ansiedade, porque a ansiedade faz parte da sua vida, né? É uma emoção evolutiva, da nossa evolução mesmo, um processo evolutivo, que vem nos defender, né? Nós estamos nos protegendo de algo. Agora, a emoção, ansiedade, quando se torna um transtorno, aí que é o problema, né? Só que aí, o que é que esse transtorno está querendo falar sobre você? Por que esse transtorno resolveu aparecer da ar da graça, hein? Porque esse cansaço, essa insônia, o que que essa insônia está querendo dizer para você? Tava conversando com algumas amigas hoje pela manhã, a gente estava brincando, né, no bate-papo, e a gente ia muito, né? E aí uma amiga minha, ela, ela começou a dizer que achava que estava menopausa precoce, ela está com 45 anos, ela disse, não é possível, é menopausa precoce, gente? E começou a rir assim, porque ela disse que a memória está falhando, ela tenta fazer uma coisa, tem que anotar tudo, porque ela está esquecendo de tudo. Aí eu disse, sério? E aí outra, não, vou ter que tomar ômega 3, tem que fazer uso da ômega 3. Ah, não, eu tenho que voltar para academia. Ah, tem que fazer isso. Tudo bem. E todas essas opiniões são extremamente válidas, né? Tem que se, né, ir ver a questão nutricional, fazer exercício físico, sabe, ter um tempo de qualidade, mas é também necessário dormir, né? Eu disse, como é que tá seu sono? Como é que tá assim? Eu disse, gente, a gente tá tão acelerado, como é que tá aí o seu posicionamento nas redes sociais? Porque tem gente que às vezes não tem tempo para nada, mas fica ali 1, 2 horas no Instagram. E se você vacilar, gente, aquele negócio é tão assim.
tão roubador de tempo, o Facebook, das redes sociais, que quando você olha, já se passaram quantas horas? Não, mas eu não tenho tempo, às vezes não tem tempo para ouvir um áudio, né? As pessoas são tão assim. Não tenho tempo para ouvir áudio, não. Aí acelera o bichinho do áudio lá, blá, 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 o bicho vai falando ligeiro, né? Acelera o bicho, né não? Mas não tem tempo, mas fica lá no Instagram horas, sabe? Será que é tempo que você não tem ou é a sua prioridade, né? E aí eu falei isso com ela, a gente tá expondo o nosso cérebro a coisas muito rápidas. E às vezes a gente não dorme direito, e aí a nossa memória, ela não consegue consolidar. Né? Assim, o nosso cérebro ele não consegue consolidar as memórias. Por quê? Porque o sono vai regular isso. É quando a gente dorme que o cérebro vai pegar, vai fazer aquela limpeza, aquela higiene, né? Vai tirar o que não serve, joga fora no lixo, no esquecimento, e vai trazer, né, guardadinho aquilo, né, que emocionalmente foi impactante para você, ou de uma forma positiva ou negativa. Então, se você não dorme, não tem como você ter boa memória. Se você não dorme direito, não tem como você ter uma boa atenção. Por quê? Porque isso está comprometido por conta desse sinal de alerta todo o tempo. E aí você me pergunta por que a ansiedade está desse jeito? Sério? Ah, pergunta não. Uma vez um homem foi até um sábio e disse o seguinte: eu não estou bem, mas não consigo explicar o porquê. E o sábio respondeu para este homem: nem toda dor precisa ser explicada imediatamente. Algumas dores, primeiro, precisam ser escutadas. Às vezes, o que a alma precisa, em primeiro lugar, é de acolhimento e não de explicação. Depois de entender que algumas dores ficam em silêncio dentro da gente, surge uma pergunta muito importante: o que podemos fazer com algo que ainda não conseguimos explicar? Pense nisso, porque às vezes a gente não consegue falar, mas você pode se acolher. Acolher se respeitando, acolher se amando, acolher se perdoando, acolher se cuidando, se acolher dormindo, se alimentando bem, fazendo exercício físico, respirando direitinho, sabe? Parando um tempo e refletindo em você. Ah, Val, isso é egoísta. Egoísmo, eu tenho tanta gente para cuidar, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho isso, tudo bem. Mas se você morrer, isso não passa, não. As pessoas não vão continuar vivendo sem você não é substituível, tá? Coisa rica. Ah, as pessoas vão continuar vivendo. Mas e você, vai continuar vivendo depois de você morrer? Me conte aí. Se você está vivo, se você está viva, é porque ainda tem propósito aqui nessa terra. Desacelera um pouquinho. Pense em você, isso não é egoísmo, isso é autocuidado, isso é autoconhecimento. E a partir daí, neste momento, você vai ter suporte em você e por você para cuidar do outro, tá bom? Beijinho, até o próximo bloco, tá bom? Bebe uma água, dá uma respirada e volta comigo, por favor, tá? Não me deixe não, preciso de você. Beijinho, tchau, tchau. Enviar.